ninguém sente nada, irmãos. Vamos ganhar tempo. O Senhor me traz adiante de falar alguma coisa sobre divórcio entre casais. No mundo, isto está muito vulgar e agora se agravou mais ainda com esta pandemia. A coisa aperta, a situação financeira aperta também. Muitos não podem trabalhar, têm que ficar em casa. E assim aquele convívio dia e noite vai trazendo muitas consequências entre os casais. Mas, irmãos, nós temos que lembrar que somos um povo escolhido. O Senhor falou, o salmista disse: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Então, não é merecimento nosso, mas Ele nos escolheu. Quer seja onde cada um estava, é você. E trouxe para esta graça, converteu o coração e nos fez um povo separado, especial e zeloso de boas obras. Então, isso que está acontecendo no mundo, agora é comum. Deu certo, deu, não deu. Passa para frente. Para nós, não. Palavra de Deus, irmãos, é bom deixar bem claro que ela não abre porta para o divórcio, a não ser por motivo de infidelidade, não incompatibilidade de gênero. Não porque, como muitos dizem, o casamento desgastou, 10 anos, 15 anos, 20 anos, desgastou. Para nós, não tem disso não, irmãos, isso é no mundo. Para nós, o Senhor preparou o nosso casamento e só a morte nos separará. E, infelizmente, não podemos negar que existe adultério, né? Tanto do lado das irmãs como do lado dos irmãos. Então, quando há o adultério, então esta porta se abre. A vítima está livre para fazer o seu divórcio e, se Deus preparar um novo casamento, não é? Aí é secundário. Mas é a única porta que se abre. Está havendo muita separação no meio do povo de Deus, muito divórcio. Como se não bastasse, alguém deixa a mulher, deixa o marido, às vezes até muda de uma cidade para outra, arruma um casamento, casa por lá, e ainda alguém teve o capricho de voltar e pedir carta. Estou em tal cidade, eu queria carta de bom testemunho. Como é que nós vamos dar carta de bom testemunho para quem está separado do seu marido, da sua mulher? E além disto, irmãos, qualquer separação tem que ser comunicado ao ministério, mesmo que seja adultério. Chega e fala: irmão, aconteceu isso comigo e eu vou me divorciar. Então o ministério não é que vai aprovar nem liberar, deixa na consciência da pessoa. Se ele divorciar, ele não comete pecado. E se ele achar que deve continuar, ou ela, aquele casamento, também não peca. Fica na consciência da pessoa. Aí o ministério não aprova nem reprova, não é, irmãos? Mas
é necessário que venha falar com o ministério. Aí o ministério está ao par, não é? Aquele irmão é músico, separado da mulher, como é que está tocando? O caso dele foi tratado no ministério. Aquela irmã é organista, ou tem liberdade na igreja e deixou o marido, que nem todo mundo vai saber, não é? Então o ministério já está sabendo. Não, o motivo lá foi adultério, quebrou a doutrina. Mas, infelizmente, irmãos, isto está ocorrendo cada vez em número maior. A pessoa, quando vem a nós, eu larguei do meu marido, larguei da minha mulher, já faz 6 meses que estamos separados. Mas por quê? Aí que vai explicar o porquê. E a nossa parte do ministério é aconselhar, é ajuntar, né? Quando há incompatibilidade de gênero. Nunca nós podemos dar um conselho para espalhar, e sempre para ajuntar. Mas às vezes já faz um bom tempo, já se acomodaram cada um de um lado, aí é que vem trazer. E o ministério não sabe de nada. E muitas vezes, irmão, já é tarde, porque quando a coisa acontece, ou está para acontecer, nós sempre, o conselho de Deus está na nossa boca, né, para aconselhar, para não separar, porque tem muita gente que, se comparando com o mundo, eu não aguento mais, vou separar, vou largar. E o pior caminho que tem para um casal, irmãos, se é que existe mais algum caminho, o pior deles é a separação. Um que quebra a doutrina, Deus não aprova, Deus não se agrada, e quando tem filhos, então se torna um problema que a pessoa não pode imaginar que problema é esse, não é? Os filhos ali não sabem se pende para o lado do pai, não sabem se pende para o lado da mãe, vão crescendo, vai lá, a mãe visitar aqui, o pai visitar lá, e aquela situação, muitas vezes precisa entrar até juiz no meio, para liberar, quando vê os filhos, Então é um tormento, irmãos, que a pessoa não imagina, e às vezes podia ter evitado isto, com pouca coisa, um pouquinho de paciência, não é? A palavra de Deus recomenda tanto, paciência, e o apóstolo ainda repetia, muita paciência, falava 2 vezes, é sinal que tem hora que precisa, não é? Ninguém é perfeito. Uma hora falha o marido, outra hora falha a mulher, mas se tiver humildade no coração, se tiver caridade e tiver um pouquinho de paciência, deixa passar aqueles momentos que aconteceu alguma coisa entre o casal que desagradou, depois até se arrepende, pede perdão, vão orar juntos. Sara era o inimigo que estava armando um laço para destruir a alma de alguém. Mas a pessoa perde a paciência, fala o que não deve, às vezes numa discussão, fala coisa grave que não mede as consequências, né? E aí tudo vai acumulando para que haja aquela separação. Então temos que tomar muito cuidado, irmão. Tem vindo tanto ensinamento, mesmo aqui nos cultos, não é? A respeito de casamento, a respeito do nosso comportamento em casa,
que agora muitos estão permanecendo 24 horas por dia. Então, se antes já não se dava bem, e agora? Mas não é assim. A pessoa não imagina, irmãos, quem separa, por qualquer motivo assim, o valor da vida eterna, que o diabo quer esconder de nós e não quer que nós percebamos o valor que tem a vida eterna. Porque um casal separado, irmãos, sem ser por adultério, ele passa a correr um altíssimo risco de perder a salvação. Não. Todos nós somos humanos, todos nós somos carne, e o diabo é aquele que, quando acontece isso, cada um para um lado, ele prepara um laço, né? E a pessoa cai. Aí então vem, anula a esperança da vida eterna. Quantos que têm caído, irmão, nessa situação? Depois vem as lágrimas, porque toda fatura tem seu custo. Alguém que comprou numa loja, seja pouco ou muito, um dia essa fatura vence. Ele tem que pagar. E a fatura de quem se separa por incompatibilidade de gênero, por qualquer motivo que não seja adultério, ela é alta, viu, irmãos? Ela é alta. É bom que todos ouçam este conselho. A fatura é muito alta. A pessoa praticamente não tem mais felicidade dali para frente. E com o risco da salvação, né? Com o risco da salvação. Porque ninguém é gigante para suportar. Não, eu tenho 30, mas se Deus me der até 80, eu permaneço do jeito que estou. Não, nenhum de nós temos essa força. Então, irmãos, também, alguém dizer, mas se o marido é mau, bate, judia, ameaça, então vão morrer ali debaixo do jugo dele? Não, tudo tem sua lógica, né? Quando estas coisas acontecem, que o marido é mau, judia, bate, até ameaça de matar, há casos que dormem até com a arma debaixo do travesseiro, nós também não vamos dizer, fica lá até morrer. Não. Então vem para o ministério, tem uma reunião, tem a justiça, enfim, aí tem também os caminhos a ser tomado. Mas a maioria dos casos não é isto, irmãos. Isso quando eu falo marido, a mulher também, não é? Porque quantos casos que nós sabemos que é a mulher. E então tem os caminhos, mas tudo tem que ser na comunhão do ministério. Irmão, se eu continuar um dia, eu vou amanhecer morto, uma noite. Nós não vamos dizer, fica lá até morrer, não é? Tem pessoas que foi crente e hoje está com o espírito ao contrário, que é capaz de qualquer coisa. Então, irmãos, existe conselho para isso também. Mas o que nós estamos referindo é alguém que deixa a mulher, deixa o marido. Ah, já desgastou, já enjoei, já não aguento mais. Vi-se isso antes, não é? Você foi ver agora? Então, cuidado que a tua alma tem um valor inimaginável. Não dá para imaginar o valor de uma alma. E se a pessoa entra nessa situação de separação, está correndo este perigo. Então, aceite o conselho de Deus, irmãos, quem está ouvindo, porque tem muito, nós resolvemos caso, quando vem para nós,
de 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30. E às vezes, quando vem para nós, já não tem mais jeito. E olha bem também o tratamento da esposa com o marido, o tratamento do marido com a esposa. Um dia nós resolvemos um caso de um casal que era casado há 12 anos e tinha 4 filhos. E aquele assunto foi longe, irmãos, e não tinha solução, como não teve. Então eu falei, mas escuta, vocês casados há 12 anos, essas brigas, essa contenda, começou agora? Ele falou, não, irmão, começou com 8 meses de casado. Minha esposa falou uma coisa para mim que feriu a minha alma, o meu coração. E dali para frente, nós estávamos empurrando esse casamento. Só que hoje não tem mais conserto. Realmente, quando terminou a reunião, um saiu para a esquerda, outro para a direita. Então os irmãos vê, uma palavra pode ser como uma pedrada, não mata, mas deixa a cicatriz. Então tome cuidado, o tratamento. Ainda hoje de manhã falou muito sobre isso, a palavra, não é?